aqui em Santa Cruz da Serra e convido a sua esposa. Se quiser, assim. Som. Thank you very much. Good evening, Rio de Janeiro. Boa noite, Rio de Janeiro. Thank you so much for having me. Obrigado por me receber. I want to thank your pastors and your deacons. Can you give them a round of applause? Eu quero agradecer o pastor e os diáconos. Pode dar um aplauso para eles? The book of Hebrews, chapter 13, verse 17, informs the Christians obey and submit to your deacons. O livro de Respect Hebreus, and love them. o livro de Hebreus 13 diz que você deve respeitar os seus pastores e seus líderes. Because they watch over your soul and they have to give an account to the Almighty, the Blessed One, Jesus Porque eles Christ. cuidam da alma de vocês, eles têm que prestar contas a Deus. Let's pray, let's pray. Vamos orar. Gracious Heavenly Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, but Father to one eternal Son, Lord and Savior, Jesus Christ. Senhor, meu Deus, meu Pai. Jesus Christ, it's in your holy name I pray to, Lord Jesus Christ. Let your word touch people's hearts today, touch their minds today. Let your spirit be upon me and be inside me and be in this room, Lord, and speak to your people, Lord Jesus Christ. Senhor, fale com a sua igreja hoje à noite, que eles venham, meu Pai, ouvir essa palavra e tocar os seus corações. We are one body in Christ, where two or three are gathered in your name, Jesus, you're in the midst. Nós somos o corpo de Cristo, onde um ou mais está reunido, ali o Senhor está. Amen, Jesus Christ, in your holy, holy name, that's above all other names. O nome Amen. que está acima de todos o nome. Amém. The questions you probably have at the moment is, how come a gringo from Australia is here tonight? Você deve estar se perguntando, por que um gringo da Austrália está aqui hoje à noite? Well, I'm a very lucky man. I married a beautiful Brazilian. Eu sou um homem sortudo, eu casei com uma brasileira bonita. And I'm very touched by the Brazilian people. E eu estou muito tocado pelo povo brasileiro. It's my first time in Brazil. Beautiful people, beautiful churches. É minha primeira vez no Brasil, pessoas lindas, um povo lindo. And I couldn't help but be touched by the sign here, familiar. E eu fui mexido pela placa família. And I saw the baby dedication. E eu vi a apresentação do bebê. I remember when I was a young boy, Eu lembro quando eu era pequeno, God spoke to me. Deus falou comigo. And he told me I was going to be an actor. E ele me disse que eu seria um ator. I'll just tell you a little bit about my story before we begin the sermon. Eu vou, antes de começar o sermão, falar um pouco da minha história. I didn't grow up in a perfect home. Eu não cresci numa casa perfeita. And I had two older brothers. E eu tenho 2 irmãos mais velhos. And it just seemed impossible when God said that. E parecia impossível quando Deus falou isso. And he done that. E Ele fez. We serve an awesome God Nós servimos um Deus incrível, who can part the Red Seas que in our pode abrir o life. Mar Vermelho. No matter what you're going through, if you have Jesus, you got it all. Não adianta não importa o que você esteja passando, se você tem Jesus, você vai conseguir. And from the age of about 18 to 30, I was in the film industry. Quando eu tinha 18 anos a 30, eu estava no cinema. I done over 50 film productions. Eu fiz mais de 50 filmes. Lived in Hollywood. Eu vivi em Hollywood. You can watch my films online. I'm not recommending it. Vocês podem ver o meu filme online, mas eu não recomendo. But then God spoke to me. Mas Deus falou comigo. And he said, I need you to quit the film industry E Deus falou, eu preciso que você saia do cinema and get into ministry for me. e entre no ministério para mim. And I remember Jesus kept saying on my heart, you cannot serve man, this world, and God. E Ele continuava falando no meu coração, você não pode servir a homem, a esse mundo e a mim. And it was a hard choice. E foi muito difícil, uma difícil escolha. Because sometimes God gives and then he takes. Porque sometimes o Deus dá e Ele tira, But then he gives better. mas Ele te dá mais, melhor. And I quit the film industry. At that time I was helping out churches and Eu saí do cinema, eu estava ajudando algumas igrejas naquela época. then COVID hit in 2020.
Então o Covid veio em 2020. And I was living in Hollywood. E eu estava vivendo em Hollywood. And God says, I need you to go back to Australia E Deus falou comigo, volta para a Austrália and preach the gospel. e fale sobre o Evangelho. This was during COVID times. Foi na época do Covid. Remember the masks? Lembra das máscaras? I'm still traumatized Eu by ainda that. estou traumatizado. And he said, I need you to go to Sydney and preach the gospel. E ele falou, vai para Sydney para proclamar o Evangelho. The whole wide world was shut down. O mundo inteiro estava fechado. God said, I'll make a way. Mas ele falou, eu vou fazer o caminho. And he got me back to Sydney, Ele me levou de volta para Sydney. Sydney, Australia. I didn't know anyone there. I grew up in Melbourne. Eu não conhecia ninguém em Sydney porque eu cresci em Melbourne, em outra cidade. And the good news is that's where I met my wife. E a boa notícia foi onde eu encontrei minha esposa. We serve an awesome God. Nós servimos a um Deus incrível. And I'm a pastor of a church in Sydney called Janelle Christian Church. E eu sou um pastor na Austrália de uma igreja chamada Janelle Christian Church. And I run the Lord Jesus Christ ministry. E eu também tenho um ministério de Jesus Cristo. God does awesome things. Deus faz coisas incríveis. And no matter what you're facing at the moment, you could have the highest mountain to climb. Não importa o que você esteja enfrentando no momento, você pode ter a montanha mais alta para escalar. But God is with you on that mountain. Mas Deus está com você nessa montanha. He's with us in the storms. Ele está com a gente na tempestade. Every trial in life you ever faced, you did not face it alone. Todas as provações que você vê na sua vida, você não está sozinho. I want to speak about Isaiah 53 tonight. Eu quero falar sobre Isaías 53 hoje à noite. Isaiah 53 is one of the major messianic prophecies about Jesus Christ. É uma das profecias mais conhecidas sobre Jesus Cristo. To me personally, it's my favorite chapter in the Old Testament. Esse é o meu versículo favorito no Velho Testamento. Because we see clearly who the Messiah will be. Porque a gente consegue ver perfeitamente quem o Messias é. And we see clearly his mission. E a gente consegue ver claramente a sua missão. The first time Jesus Christ comes into this world, the first advent, A primeira vez que Jesus vem no mundo, he comes as a priest to take away our sins. ele vem como para tirar todos os nossos pecados. The second time he comes is to rule and reign forever. Da segunda vez que ele vem para reinar para sempre. He will rule and reign forever. Ele vai reinar para sempre. He does not come back as a lamb to be slain, but a lion to rule. Ele não vem como cordeiro para morrer, mas como leão que vai. And as it's written, every knee will bow. Como está escrito, toda língua vai, todo joelho vai dobrar. Every tongue will confess. Toda língua confessará. Muhammad in Islam will confess Jesus is the Lord. Mohammed no Islã vai declarar que Jesus é o Senhor. Buddha will bow down to Jesus. Buda vai dobrar os seus joelhos diante de Jesus. The prime ministers of Brazil and Australia, they will bow down to O primeiro-ministro Jesus. da Austrália, o presidente do Brasil, vai se ajoelhar diante de Jesus. They don't rule, Almighty God rules. We need to understand that. Eles não reinam, quem reina é o Senhor. And in the book of Isaiah, from Isaiah chapter 40 to 55, we're introduced to two servants. No livro de Isaías, do 4 ao 53, nós estamos apresentados a duas pessoas, personagens. Now the first servant is Israel, O primeiro é Israel, the Jewish people. as pessoas judeus. And we have a great debt for what they've done to give us the Old Testament. E nós temos um débito com os judeus por nos dar a Bíblia. But they kept failing God. Mas eles continuam desapontando a Deus. See, God made a covenant with them, Deus ele fez um pacto com o povo deles, judeus. but they didn't keep it. Mas eles não continuaram. Then the mighty prophet Isaiah introduces another servant. Então Isaías ele introduz uma nova pessoa. He's known as the suffering servant, Ele é conhecido como o que sofredor, the Messiah, o Messias, because this servant won't fail God. porque ele não vai desapontar a Deus. This servant is the Son of God. Esse servo é o filho de Deus.
Because God always promised that the Gentiles, that's us, Deus sempre prometeu que os gentios, que somos nós, would be part of the Abrahamic promise. nós seríamos parte da promessa de Abraão. So we get to go to heaven here in Rio de Janeiro one day. Só nós também podemos ir para o céu, no Rio de Janeiro. And it was always promised that the Jews would proclaim the gospel to the Gentile nations. Ele sempre foi prometido que os judeus iam proclamar o evangelho para todas as nações. But they didn't. Mas eles não fizeram. They kept failing. Eles continuaram falhando. Who's read the book of Jonah? Quem leu o livro de Jonas? He ran away from God, didn't he? He said, go to the Gentiles. Ele correu de Deus quando Deus falou para ir para os gentios. Tell them I'm a God of love. Fala sobre mim, que eu sou Deus. I'm rich in mercy. Eu sou misericordioso. Love to save the sinners. Eu amo curar os pecadores. But Israel is referred to by the prophet Isaiah as blind, deaf and stupid. Mas eles são vistos como pessoas cegas, que não escutam. We're told by Apostle Paul in Galatians chapter 4, Nós escutamos em Gálatas capítulo 4. but when the fullness of time had come, Quando o tempo vier, God sent forth his son, Deus Jesus, enviará o seu filho, born of the woman Mary, nascido da Maria, born under the Jewish law, nascido na lei judaica, to redeem those who were under the law, para resgatar quem está sobre a lei, that we might receive adoption. que a gente receba o título de adotados, Adoption from Almighty God. adoção de Deus. Let that sink in. If you're a Christian, Se você é cristão, you are the most blessed person você é a pessoa mais abençoada in the whole wide em world. todo o mundo. You are so blessed beyond you could ever imagine. Você é abençoado acima de medidas. All the treasures of heaven belong to us. We're told we're heirs with Jesus Christ. Todos os tesouros do céu. Now, if everyone could turn with me in your Bibles to Isaiah 52, verse Se vocês 13. podem abrir a Bíblia de vocês comigo em Isaías 53. Verse 13, Isaiah 52. The suffering and glory of the servant. 52. That's where the prophecy starts. See, the prophet Isaiah, he gets this prophecy 600 years O profeta Isaías dá essa profecia 6.000 anos antes, before Jesus Christ comes into this world. antes de Jesus vir. See, God always thinks long term. Ele sempre pensa à frente. Even with our family generation, he's planning Até com a nossa família, way a in the geração, ele future. pensa à frente. Verse 13, see, my servant will act wisely, Jesus. O meu servo comporta-se prudentemente. He will be raised and lifted up and highly exalted. Ele será exaltado e enaltecido e será muito elevado. And he's seated on the right-hand side of power, we're told, in the book of Daniel. Em Daniel, ele vai sentar à direita de Deus, glorificado. Jesus is raised high and lifted up Deus, ele é exaltado, because he's laid down his life for us. porque ele sacrificou a sua vida por nós. And he was obedient to the Father even unto death. E ele foi obediente ao Pai até a morte. And he's high and lifted up in heaven and the angels worship him. E ele é exaltado nos céus e os anjos o adoram. Because when he first comes, he's a suffering servant. Que quando ele veio como sofrido. And you see that in the Gospels. E nós vemos isso nos evangelhos. He faces such tragedy. Ele teve tantas tragédias. He's betrayed. Ele foi traído. He's rejected. Ele foi rejeitado. He's crucified. Ele foi crucificado. And it looks like a failed mission E parecia uma missão que falhou until Sunday happens. até domingo acontecer. And then the Lord resurrects. E ele ressuscitou. Verse 14, Isaiah gets an image of what's 14. happening to this Messiah figure. Isaías vai falar sobre essa figura de Messias. Just as there were many who were appalled at him. Say again. Just as there were many who were appalled at him. Como teve muitos que estavam diante dele.
His appearance was so disfigured, A sua aparência estava tão desfigurada. beyond that of any human being, Isaiah says. Isaías fala que nunca outro homem teve dessa forma. His form was marked beyond human A likeness. sua forma foi alterada muito além de compreensão humana. See, the prophet Isaiah, O profeta Isaías, he gets this vision from God, ele tem essa visão de Deus. and he's describing what Jesus is going E through ele está descrevendo o que Jesus vai passar. when he's carrying your cross and my cross. Quando ele estava carregando a minha cruz e a sua cruz. And this is future tense. Remember, this isn't Jesus' cross, that's our cross. Lembrando, essa aqui não é a cruz de Jesus, é a nossa cruz. We were the ones that sinned. Nós somos aqueles que pecaram. Jesus is perfect. He's Jesus é God in flesh. perfeito. Ele é Deus. Verse 15, so he will sprinkle many nations, Então ele irá aspergir muitas nações. and kings will shut their mouths. E reis irão fechar suas bocas. They'll be in shock. Eles vão ficar chocados. Gentile nations like Brazil Os gentios como o Brasil and Australia. e Austrália. 2,000 years ago, the gospel went out. 2 anos atrás, o evangelho ele foi proclamado. And the kings will shut their mouths E os reis vão fechar suas bocas. because they heard the good news of Jesus Christ. Porque eles ouviram o evangelho de Jesus. We only have to look up to the mountain of the Christos Redeemer A gente só tem que olhar para a montanha do Cristo Redentor to see the good news. para ver a boa notícia que é o evangelho. For what they were not told, they will see. And for what they have not heard, they will understand. Aquilo que eles não viram, eles vão ver, e o que eles não entenderam, eles vão entender. They will understand, for God so loved the world Eles vão entender que o Deus amou o mundo de tal maneira that he sent Jesus. que ele enviou o seu filho Jesus. Those that believe in him shall not perish but have eternal Para life. aqueles que acreditam em Jesus não pereçam, mas tenham vida eterna. It doesn't matter what you go through in No. this life. Não importa o que você passou na sua vida. Heaven's a pretty special place. O céu é um lugar especial. And let me be honest, we know where Jesus is saving us from. E vamos ser honestos, nós sabemos do que Deus nos salvou. He's saving us from the pits of hell. Ele salvou-nos do inferno. That's a king you want to worship forever. Esse é o rei que você quer o glorificar para sempre. That he took your horrible sins and my horrible sins Aquele que tirou o meu pecado e o seu pecado. and cast them into the sea of forgetfulness. E jogou no mar de esquecimento. Isaiah 53, we're about to begin it. E Isaías 53, que estamos prestes a começar. Some theologians call this the first gospel message Alguns teólogos falam que é a primeira mensagem de evangelho. because we see the biography of Jesus Christ. Porque nós vemos a biografia de Jesus Cristo. But we have Matthew, Mark, Luke, and John. Mas nós temos Mateus, Lucas, Isaiah Marcos, 53. Isaías 53. But there's another gospel they're going to read. Mas tem outro evangelho que eles querem ler. I'm talking about the unbelievers Eu estou falando daqueles que não acreditam em Deus, who don't know que Jesus. não conhecem Jesus. There's another gospel message they're going to read. Tem outro evangelho que ele quer ler. Unfortunately, it's not going to be Matthew, Mark, Luke, and John. Infelizmente, não é Mateus, Lucas, Marcos. As a Christian, Como cristãos, they're going to read your life. eles vão ler a sua vida. And they're going to see, is the word of God in it or is the world in it? Eles querem ver se é Deus que está aí na sua vida ou se é o mundo. Apostle Paul proclaims, O apóstolo Paulo proclama: we're written letters from the Holy Spirit. nós somos cartas lidas do Espírito Santo. So remember, when you go to the workplace, Então lembra quando você vai para o trabalho, they will see the gospel in your life. ele quer ver o evangelho na sua vida. The way you act, the way you talk. O way que você age, a forma que você fala. Are your words seasoned with salt? As suas palavras são como sal. Remember, Jesus said, you're light of this world. Lembra que Jesus falou: você é a luz do mundo.
He didn't say you're a light in the house. Ele não disse que você é uma luz na sua casa. He said you're salt. Ele disse que você é sal. To heal these broken people in this broken world that don't know Jesus. Para curar essas pessoas que estão quebradas, que não acreditam em Jesus. You know, we serve a God that radically transforms people. Nós servimos a um Deus que muda pessoas completamente. That's what this suffering Messiah does. Isso que é o que o Messias faz. There's probably people here that have been to jail. Provavelmente algumas pessoas aqui talvez foram para a cadeia, Had horrible pasts. tiveram passados horríveis, But God transforms people. mas Deus muda pessoas. He transforms people. Ele muda, transforma pessoas. Look at Apostle Paul was a Christian killer. Olha, o apóstolo Paulo matava cristãos. He writes 70% of the New Testament. Ele que escreveu mais 70% do Novo Testamento. Look at Mary Magdalene. Olha Maria Madalena. She didn't have the best past. Ela não teve o melhor passado, But Jesus transforms people. mas Deus transforma pessoas. And you know the gospel message. E você sabe a mensagem do Evangelho. And you have to proclaim it. E você deve proclamar o Evangelho. Verse 1 of Isaiah 53. Verso 1 do Isaías 53. And the prophet Isaiah, he's led by the Spirit of God as he writes. E o profeta Isaías, ele é guiado pelo Espírito Santo quando ele está escrevendo. Who has believed our message? Quem deu crédito à nossa pregação? And to whom has the arm of the Lord been revealed? E a quem se manifestou o braço do Senhor? The arm of the Lord means Messiah. O braço do Senhor significa Messias, God entered creation, o Senhor da criação, the divine Messiah, o Senhor divino, Messias divino, to do something you and I could never do. para fazer algo que eu e você nunca podemos fazer. Live a perfect life. Viver uma vida perfeita. Die a death we deserve. Morrer pela morte que nós que desejávamos. So we could have a life in heaven. Só nós podemos ter uma vida nos céus. With the God who made you in his very image and his O Deus que likeness. fez você na sua imagem e semelhança. See, God was coming into creation to reconcile creation back to him. Só ele veio para a criação para que fosse unificado com a criação, com o Criador. And when the book of Isaiah was written, E quando o livro de Isaías foi escrito, it was when the Jews were under attack by King Nebuchadnezzar. foi quando os judeus estavam sendo atacados pelo King Nabucodonosor. And they're slowly losing their land. E estavam perdendo a sua terra. 586 BC, King Nebuchadnezzar destroyed Israel. O rei Nabucodonosor destruiu Israel naquela época. Jeremiah, Ezekiel, Isaiah were there in that generation. Jeremias, Ezequiel tava lá naquela geração. And it feels like a disaster E parece um desastre at this point in history. esse ponto na história. But God brings hope. Mas Deus traz esperança. Look at verse 2. Veja o capítulo 2. He grew up before him like a tender shoot, Porque ele crescerá diante dele como uma tenda plantada and like a root out of dry ground. e como uma raiz de terra seca. He had no beauty or majesty to attract us to him. Não tem forma e nem formosura. Nothing in his appearance that we would desire him. Não haverá beleza para que nós desejamos. The writer Isaiah says the ground is dead, O Isaías está falando que a terra está morta. but there's hope that springs up with Jesus. Mas tem esperança que vem com Jesus. Not just for the Jewish people, Não só para os judeus, but for us. mas para nós. And they're suffering at the moment, the Jewish people. E eles estão sofrendo, os judeus. And some of you were in captivity too. E eu sei que alguns de vocês estão cativos. But have you ever thought maybe God's planted something in you? Mas você já pensou que Deus está plantando algo em você? That if you just stay faithful and trust God and serve Him and worship Him, it will come through. Se você continuar fiel e servi-lo, ele vai fazer florescer. We serve a relatable God. Nós servimos um Deus que é relacional. Jesus
lived around 33 years on this earth. Jesus ele viveu por 33 anos nessa terra. He had to pay Ele bills. teve que pagar contas, He had to work. ele teve que trabalhar, He suffered. ele sofreu. He had a mother. Ele He had teve uma mãe, ele friends. teve amigos. We serve a relatable God. Nós servimos um Deus que nós podemos tomar como base. But sometimes, as humans, Às vezes, como humanos, we go through these dry periods in our life. nós vamos por situações difíceis na nossa vida. And this is the analogy I want to give you here with verse 2. E eu quero trazer uma analogia com o verso 2. My father was a good man. Meu pai foi um bom homem. He was a decent man. Ele foi um homem decente. But he couldn't make things work perfectly in life. Mas ele não conseguia fazer as coisas funcionar na nossa vida. He worked a dead-end job. Ele trabalhou num trabalho ruim. He worked paycheck to paycheck. Ele trabalhava para conta to conta. And he suffered a lot in his life E ele sofreu muito na sua vida, for his kids. pelas suas filhas. I remember when my father used to go to my grandmother's place. Eu lembro quando meu pai ia para a casa da minha avó. Rent was due the next day. Quando o aluguel ia vencer no dia seguinte. He would knock on the door and speak with grandma. Eu batia na porta para falar com a minha avó. And this is the seed I'm talking about E here. esse é o semente que eu estou falando. God looks long term. Ele pensa no futuro. I'm a young boy like some of the kids here today, very young. Eu era muito pequeno como algumas das crianças aqui. But I know my family isn't rich. Eu sabia que a minha família não era rica. I know bad things just happened in our life and we couldn't get by. Eu sabia que coisas ruins tinham acontecido que a gente não podia evitar. And this is how God thinks long term with E- the families. E é assim que Deus vê o futuro da sua família. Because sometimes God needs to raise up a suffering servant in the family. Porque às vezes Deus usa um servo que sofre na família. So the children can stand on their shoulders Só as crianças podem ficar sobre os seus ombros and go to the promised land. e ir para a terra prometida. I still remember in the grocery stores, Eu ainda lembro no meu supermercado. my father would often go down to a quiet aisle. Ele costumava ir numa fila bem pequena. And when no one was looking, he'd sit there and count the groceries he had. E quando ninguém estava vendo, ele estava contando o que ele tinha ali, And as moedas. he'd pull out his money Ele colocava o dinheiro na mão, and he'd count it ele contava to make sure para garantir that when he got to pay, que quando ele fosse pagar, he had the right money. ele tinha o dinheiro suficiente. And as a young boy, I don't know any better. E quando eu era pequena, eu não sabia nada melhor que isso. But when I look back, E quando eu vejo o meu passado, my father was a suffering servant for his family. meu pai, ele sofreu pela sua família. But God long term, Mas Deus, no futuro, when he sees those moments I was just telling you about, quando eu vejo esses momentos que eu lembro, como eu estava te falando, God planted a seed in my family Deus colocou uma semente na minha and in família the pastors' e families. nas famílias dos pastores. That God, when my father's counting the money Que quando meu pai estava contando dinheiro, quando eu era pequeno, and I'm next to him as a young child, e eu estava perto dele como criança, long term God's raising up a pastor through that suffering. Deus ele cresceu, ele fez um pastor dessa situação. God's raising up deacons through someone's Ele suffering. faz diáconos das situações como essa. And remember this, Isaiah says Israel's suffering, but this root springs out. Mas como a Bíblia diz, ele estava sofrendo em Israel, mas tinha algo para crescer, para florescer. God can change generations like that. Deus muda gerações do dia para a noite. Some of you people are anointed to be the Samson in your family to rip down the generations Alguns of de vocês curses. foram levantados para ser Sansão na sua família e derrubar aquilo que o inimigo ele colocou. You are. Vocês You são are. Sansão. See, the Lord came into this world to take away our sin, and Israel is a gone nation at this moment. Deus ele veio para tirar o pecado do mundo e Israel naquela época estava destruído. And when Jesus shows up, he's not like King David.
E quando Jesus ele aparece, ele não é como o rei Davi, very good looking, bonito, strong guy, forte, killing the Philistines. matando os filisteus. He's not like Moses leading 2 million Jews. Ele não é como Moisés liderando um exército ou um povo Out of the Exodus, out of Egypt, fora do Egito. he's completely different. Jesus é completamente diferente. Verse 3, and this is what Isaiah is telling us. He was despised and rejected by man. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens. A man of sorrows and familiar with suffering. Um homem de dores familiarizado com a tristeza. Jesus, familiar with suffering. Ele é familiarizado com a tristeza. And look at the blessing we inherited from Jesus' life, death and resurrection. E olha o que nós temos por Jesus, pela morte de Jesus e ressurreição. Like one whom men hid their faces from, he was despised. Ele foi rejeitado pelos homens. And you see that in the four Gospels, don't you? E nós vemos isso no Evangelho, não vemos? The leaders of Israel just turned on Jesus. Os líderes de Israel se viraram contra ele. And in this moment before Jesus resurrects, E nesse momento, antes dele ressuscitar, when he's crucified, the mission looks like a failure. quando ele está sendo crucificado, parece uma falha a missão. But God was thinking long term, saving a countless multitude of people. Mas Deus estava pensando no futuro e salvar muitas pessoas. We serve an awesome God. Nós servimos um Deus maravilhoso. And maybe in this world, Talvez nesse mundo you feel despised, você se sente rejeitado, rejected, judged by this world. por esse mundo. You're a Christian. Você é cristão. You're meant to be different in this world. Você tem que ser diferente desse mundo. You're not meant to be loved by this world. Você não tem que ser amado por esse mundo. You're meant to be loved by God. Você precisa ser amado por Deus. And you have an audience for one. E você precisa ouvir o que ele fala. God. Deus God Deus. is your audience. é a sua audiência. And when we look at verse 4, Quando olhamos para o verso 4, surely he took our infirmities and carried our sorrows. certamente ele suportou nossas dores Yet we considered him stricken by God and smitten. e carregou nossas tristezas. You know, Jesus was running around saying your sins are forgiven. Jesus estava indo e falando, seus pecados estão perdoados. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. I am the resurrection of the dead. Eu sou a ressurreição da vida. He who believes in me will have eternal life. No one ever spoke like that before. Ninguém falou dessa forma antes. And when Jesus shows up, because a prophet would say, this says the Lord. Um profeta falaria, assim diz o Senhor. But Jesus said, I say unto thee. Mas Jesus falava, eu falo assim. Because Jesus had authority from heaven. Porque ele tinha autoridade dos céus. And that was the reason they crucified him. Ele foi crucificado. Because they didn't like that. Porque eles não gostaram disso. But God had a different plan with the crucifixion. Mas Deus tinha um plano diferente com a crucificação. God had a long-term plan. Ele tinha um plano futuro. He didn't just want to save Jews. Ele não queria só salvar judeus. He wanted to save the whole wide world. Ele queria salvar o mundo inteiro. To those that would believe in him as Lord and Savior. Para aqueles que acreditam nele como Senhor e Salvador. Lord and Savior. Senhor e Salvador. Nothing less. Nada menos que isso. See, when Jesus was getting crucified, Quando Jesus estava sendo crucificado, the Roman soldiers were anti-Semitic. os soldados romanos eram antissemitas. I just want to paint a picture of what God had to suffer for Eu só us quero pintar a imagem do que ele teve que sofrer por nós. because of our sins Porque dos nossos pecados. and the price of our E pelo sins. preço dos nossos pecados. The Romans had this weapon called the flagrum.
Os romanos tinham essa arma chamada flectrons. And when they whipped E Jesus, quando eles chicoteavam Jesus, this weapon had rocks and glass and metal on it. no final desse instrumento tinha pedra, tinha... Como é que é? And, Ossos. and when they ripped the weapon off Jesus, when they whipped him, they pulled it off him, Quando eles chicoteavam e retiravam, it'd be ripping his flesh off. eles tiravam sua carne fora. This is God in the flesh, Esse é Deus encarnado, who's perfect. que é perfeito. And they're spitting on the Son of God. E ele foi cuspido. And the deaconessa at my church, Renata, read before E a diaconisa da minha igreja, ela leu antes. about the crown of thorns that were pushed into his skull. A sua cruz, a coroa de espinho foi colocada na sua cabeça. And you know what? He done that for you and I. E ele fez isso por mim e por você. For your sins and my Pelos seus sins. pecados e os meus pecados. Let's be honest here. He's doing that for us. Vamos ser honestos, ele fez isso por nós. All the blood that's dripping, Todo o sangue que derramou, the mocking, the rejecting. toda a rejeição e toda a vergonha. Then he has to carry that cross Ele teve que carregar aquela cruz up to where Abraham was going to sacrifice Isaac. até o local onde Abraão ia sacrificar Isaac. But God's thinking long term because he wants to save a countless multitude of people. Mas Deus está pensando no futuro porque Ele quer salvar muitas pessoas. From Rio de Janeiro, Sydney, Australia, the whole wide world. Do Rio de Janeiro para a Austrália até o mundo inteiro. What a God of love. Que Deus de amor. Honestly, have you given your life to him to serve him? Você já deu sua vida para servir a Ele? I always say there's a heaven and a hell and we get to choose. Eu sempre falo que tem o céu e o inferno e nós que escolhemos. Choose wisely. Escolha com sabedoria. God is not mocked. Ele não é envergonhado. He sees in here. Ele vê o coração. He sees in here. Ele vê a sua mente. And he doesn't go through this E ele sofreu isso tudo. so we can mock him by the way we live. Só a gente envergonha Ele pelo jeito que a gente vive. Remember, you're a gospel message. Lembra, você é a mensagem de Cristo. And what I'm saying, people are going to read your life. Eu estou dizendo que as pessoas vão ler a sua vida. And you might be the only gospel message an unbeliever E reads. talvez seja o único evangelho que eles vão ler. Look with me here with verse 5. Olhe comigo o verso 5. Now, Isaiah is going to paint the picture of the substitution here. Ele está agora falando a imagem da substituição. But he was pierced for our transgressions. Ele foi ferido por nossas transgressões. He was crushed for our Ele iniquities. foi esmagado por nossas iniquidades, Our sin. nosso pecado. The punishment that brought us peace. O castigo que nos trouxe a paz. Peace, it's the Hebrew word shalom. Paz em hebreu é shalom. Shalom, not with your neighbor. Shalom com seus vizinhos. Shalom with the Almighty. Shalom com o Senhor Todo-Poderoso. That brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. E pelos seus ferimentos nós somos sarados. And Isaiah describes what Jesus is going through. Isaías está descrevendo o que ele teve que passar. Paul proclaims, he that knew no sin. Paulo fala, aquele que não pecou, Jesus became sin for us. ele se tornou pecado por nós. He didn't sin. Ele não pecou. He's God in the flesh. Ele é Deus encarnado. He cannot sin. Ele não pode pecar. God by nature is perfect. A sua natureza é perfeita. Jesus by nature is perfect. Jesus por natureza é perfeito. But he became the punishment Mas ele se tornou o castigo for you and I. por nós. Living in sin Viver em pecado does not honor Jesus. não honra ao Senhor.
living in holiness and Viver righteousness, em santidade. being a light in this world and Ser- salt in this Ser a world, luz desse mundo, sal desse mundo. that honors Jesus. Isso honra o Senhor Jesus. Why did God do this? Olha o que Deus fez. Why did God carry a cross when there's spitting on him? Por que ele estava carregando uma cruz quando estavam cuspindo nele? Because he saw you. Porque ele viu você. That's the truth. Essa é a verdade. He saw you through the corners of time. Ele viu você no futuro. That he wanted to save E you. ele queria salvar você. What an amazing God. Que Deus maravilhoso. What an amazing God. How can you not serve him with your whole Como life? você não pode servi-lo com toda a sua vida? As the blood's coming down, Tudo a cegueira the crown of thorns on his skull. e a coroa de espinhos na sua cabeça. He thought of you and I. Ele pensou em mim e você. And he carried our cross. Verse 6, we all like sheep Todos nós, como ovelha, have gone astray, temos nos desviado. and each of us have turned away to our own way. Nós temos nos afastado, cada um no seu próprio caminho. And the Lord has laid on him, E o Senhor tem posto sobre ele Jesus. Jesus. I'll be practical. Eu vou ser prático. My sins and your sins on the cross. Meu pecado e o seu pecado na cruz. So he could actually adopt us Então ele pôde nos adotar as sons and daughters of God. como filhos e filhas de Deus. One thing, and I'm going to close shortly, one thing I know in life, Uma coisa que eu sei, e eu vou terminar em breve. I won't get to finish the full chapter of Isaiah 53, Eu não vou finalizar todo o capítulo 53. but I told you some points of my life Mas eu disse alguns pontos da minha vida. about tough times in life. Alguns momentos difíceis da vida. Because God makes all Porque things Deus faz todas as coisas. work for the good of those that love Him and called by His will. Cooperar para o bem daqueles que o amam. All things. Todas as coisas. The good, the bad, and the ugly in life. O feio, o bonito, tudo. The broke, O quebrado. the struggles, Os falhas. the issues. Os problemas. Your God and my God, Jesus, Meu Deus e o seu Deus, Jesus. He makes all things work for the good of those that love Him Jesus faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. and are called by His name. E são chamados pelo seu nome. And I'm going to close here. E eu vou fechar aqui. No matter what you're facing, Não importa o que você está enfrentando. if you have Se Jesus, você tem Jesus, you have it all. você tem tudo. Honor Him. Honra Ele. Honor Him. He's a King who's blessed Honra, forever. honra Ele. É o Deus que para sempre. In all due respect, your Prime Minister is not going to serve forever. Com respeito, o seu presidente não vai reinar para sempre. The President of the United States is not going to serve O forever. presidente dos Estados Unidos não vai reinar para sempre. But Jesus will. Mas Jesus vai. And I love this in the Gospel of John. Eu amo isso na carta de João. This blows my mind. É só blows my mind. Verse 12. Verso 12. John 1. João 1. Yet to all who received him, E Jesus, todos aqueles que receberam as Lord and Savior, como Senhor e Salvador, to those that believed in his name, aqueles que acreditaram no seu nome, he gave the right. Ele deu o poder, God gave the right deu o poder to become children of God. de serem feitos filhos de Deus. Children born not of natural descent, Filhos não nascidos da forma natural. nor of a human's decisions, Não uma decisão humana or a husband's will, ou a vontade de um esposo, but born again by God. mas nascido de novo
por Deus. Hallelujah. How great's that? Aleluia. Quão maravilhoso é isso. Those that believed in Jesus as Lord and Savior Aqueles que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. gave your life to Him. Deu sua vida a Ele. He gave you the right Ele te deu o direito to become sons and daughters of the living de God. ser filho e filha de Deus. Wiped away all your sin Ele limpou todos os seus pecados. and put a garment of righteousness around you. Ele colocou uma capa de justiça sobre você. And He says, we don't need to talk about the past. Ele fala, a gente não precisa falar sobre o passado. That's dealt with at the cross. Isso foi morto lá na cruz. Remember, I'm going to close. God thinks long term. Lembre, Deus pensa no futuro. We'll talk about the future, God says. Nós falaremos sobre isso no futuro. In heaven forever and ever and ever. Nem no céu, para sempre, para sempre. No matter what you're going through, just keep going. Não adianta não importa o que você esteja passando, só continua. Keep the faith. Jesus is the Lord. Continua a fé, Deus é o Senhor. Amen. 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 Let's pray. Let's pray. Vamos orar. Gracious Heavenly Father, Senhor gracioso, the God who made the heavens and the earth, o Senhor que fez os céus e a terra. you made us in your very image and your Você likeness, nos fez na sua imagem e semelhança. and you wanted to have a relationship with E us, o Senhor quer ter um relacionamento conosco, a fellowship with you. um fellowship com o Senhor. As a father loves a son and a daughter, Como o pai ama a filha e o filho. oh God, how much do you love us? Como o Senhor nos ama. Lord, we thank you for the cross. Nós agradecemos pela cruz. We thank you for the resurrection. Nós agradecemos pela ressurreição. We thank you for the resurrection of our life. Nós agradecemos pela ressurreição, Jesus. Oh, Spirit of God, speak to our hearts Senhor, tonight. fala nos nossos corações. And if people are going through struggles at the moment, E se pessoas estão têm algum problema nas suas vidas, turn to God. vá para Jesus. Put your faith in Jesus, Coloca sua fé em Jesus, the author o of your autor life. da vida. Amen. 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 Thank you all very much. God bless you.